Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre erros ou pecados que às vezes a pessoa comete e não percebe. E quero falar exatamente sobre uma pessoa que errou e a outra, ao invés de conversar, ou talvez até mostrar que a pessoa errou, não. A pessoa saiu contando, espalhando o erro do outro. E a gente pode questionar, se eu errar, né? Se eu errar não, nós erramos. Quando nós erramos e a outra pessoa vê, poderia nos corrigir ou talvez conversar, ao invés de nos ajudar a levantar, às vezes sai espalhando por aí, né? Eu acho que isso é sério, né? Se você vê alguém que errou, você não poderia ajudar? Ao invés de comentar com outras pessoas o erro daquela pessoa? Pois é, aconteceu isso. No livro de Gênesis, no capítulo 9, Noé, ele era um agricultor e ele tinha uma plantação de vinha, né? De uvas. E aquelas uvas ele fazia vinho. Pois bem, certo dia Noé tomou bastante vinho dentro da sua tenda. Ele tomou bastante vinho e chegou a se embriagar. Noé tinha 3 filhos. O filho mais novo, quando entrou na tenda, viu o pai embriagado e nu. Noé estava nu dentro da sua tenda. Então, o filho mais novo, né, se chamava Cã. Ao invés dele ajudar o pai, de cobrir, né, não. Ele foi contar para os irmãos, Sem e Jafé. Então, os filhos mais velhos foram até a tenda, sem olhar para a nudez do pai, eles conseguiram cobrir o pai, botar um pano, uma roupa, e saíram. E quando Noé torna, né, a ficar lúcido, porque ele estava embriagado, mas quando ele fica lúcido, ele sabe do acontecido. Ele fica sabendo que o seu filho mais novo, Cã, ao invés de cobrir o pai, ou ajudar, ou conversar, não. Ele foi espalhar, conversar com seus irmãos. Poderia até dizer a outras pessoas, né? A Bíblia diz que ele disse aos irmãos. E os irmãos vão lá e cobrem o pai, a nudez do pai. E quando Noé sabe do acontecido, ele chama os filhos e conversa. Ele disse, agradece, né, a Sem, a Jafé e Sem, né, agradece porque eles cobriram a nudez do pai. E ele diz o seguinte para Cã: bendito seja Sem e Jafé, mas maldito seja os cananeus, os filhos de Cã, que eles, os cananeus, sejam servos de Sem e Jafé. Olha a indignação que o pai ficou. Qualquer um de nós poderia ficar também indignado, né? É claro que nós erramos, precisamos aceitar que erramos, se arrepender e tentar corrigir. Mas não cabe a ninguém espalhar o erro do outro. Não cabe a ninguém. Então está lá na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, quando Noé fica embriagado, fica nu dentro da sua tenda, mas o filho mais novo, ao invés de ajudar, ele vai dizer para os irmãos. Que nós possamos, quando ver alguém que errou, tentar ajudar, tentar levantar e não sair espalhando por aí. Então foi um erro grave, né? Noé errou, se embriagou, ficou bêbado, nu dentro da sua tenda, mas o filho poderia ter ajudado.
aí não vai contar para outras pessoas. Que Deus coloque no nosso coração esse desejo de quando vê alguém que caiu, ajudar a levantar e não sair espalhando, contando o erro dos outros. Aí a gente lembra daquela palavra, né? Que Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém.